Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Entre Elas. Hoje a gente está assim, super feliz. Eu e Marilene, Nossa, né, Marilene? demais, Regina. Hoje nós estamos inaugurando um novo cenário, com um novo patrocinador, o Galpão Móveis, que sempre foi nosso parceiro, Exatamente, né, há Marilene? muitos anos. Desde o tempo da TV. Aposta na gente, confia, acredita, como a gente confia tanto nessa loja, né? Confia tanto nessa empresa, que é uma empresa de credibilidade. Exatamente. Então hoje aqui, ó, mesa nova, cadeira novo, tudo novo, patrocinador novo, tudo de melhor para você que faz o Entre Elas. A Organização Mundial da Saúde aponta que a gente vive a maior epidemia de transtornos mentais de todos os séculos. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Quem não conhece alguém que sofre de ansiedade, depressão, solidão, você conhece? Claro, todo mundo conhece, gente. E é sobre isso que a gente conversa aqui hoje, com o Dr. Luiz Carlos Sattenberg. Ele que é psiquiatra. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito grato. Eu sou extremamente honrado de poder estar aqui com vocês duas. Muito bom, né, Marilene? Ai, que ótimo. Além de psiquiatra, ele é amigo, né, Regina? Maravilhoso. Não, e os textos dele? Eu sou apaixonada pelos textos dele. Que ele está na hora de ir para a Academia Cachoeirense de Letras. Te leva. Bem, gente, a gente conversa sobre esse tema que é uma preocupação de todas as famílias hoje. E a gente vê que atinge, não é mesmo, doutor? Jovens, idosos. Então, vamos começar entendendo o que é ansiedade, depressão, solidão. Doutor, pode conceituar esses termos para a gente? Vamos lá, vamos tentar fazer de uma forma bem simples. Sim. Que aí todo mundo vai poder entender, né? Claro, é isso mesmo. Depressão e ansiedade seriam duas coisas até um pouco antagônicas. Sim. Então, quando eu explicar uma, logo vai ficar fácil de entender a outra, porque a outra é o inverso. Né? Se eu tivesse que pegar apenas um sintoma da depressão e deixar assim, Luiz, escolhe um, para deixar bem claro, eu diria para você, olha, é a falta de energia vital, né? Que é a depressão, falta de energia vital. Em algum momento da vida daquela pessoa, ela se sente sem energia por mais de 15 dias diariamente, né? Luiz, só isso? Não, porque muitas coisas podem trazer esse sintoma, mas esse tem que existir dentro da depressão. Associado a esse, outros migram, né? Outros são sintomas satélites que rondam esse primeiro, né? Entre eles está a falta de vontade de realizar as suas tarefas, o seu lazer. Entre eles está a falta de apetite ou o ganho de apetite. Entre eles está a insônia ou a hipersonia, que é o muito sono. E, principalmente, entre eles está os pensamentos negativos, né, os pensamentos mórbidos, que são perigosíssimos, principalmente quando começam a colocar a vida em risco, né, que são os pensamentos de suicídio. Mas nem toda depressão chega a essa graduação, mas todas começam com perda de energia vital. A ansiedade seria exatamente o inverso. A pessoa ela não tem perda de energia vital, ela tem ganho de energia vital, ela está taquipsíquica, ela está acelerada. Por quê? Porque ela está reagindo a duas situações, ao medo e à preocupação. Então, o pilar da ansiedade é medo e preocupação. Ou estou muito preocupado com algo que irá ocorrer comigo, ou estou com medo de algo que já aconteceu ou que irá acontecer, né? E a gente vive, né, num mundo que é fácil ter preocupação e medo, né? A gente, a todo momento, tem estímulos para aguçar esse medo e essa preocupação de forma patológica. Então, quando esse medo e essa preocupação estão exacerbadas, a pessoa fica acelerada, né, em taquipsiquia, pode apresentar outros sintomas satélites também, que é
as crises psicossomáticas, né, que são as palpitações, falta de ar. Crise de pânico seria Crise de pânico, então, são esses sintomas psicossomáticos, que são sintomas que nascem na mente por causa do medo e da preocupação e vão para o corpo de uma forma somatizada, né, criada pela mente, mas manifestada no corpo, no soma, né, e aí a pessoa pode sentir desde um aperto no peito até sintomas parecidos com um AVC, um verdadeiro infarto, pessoas que chegam no pronto-socorro onde os médicos não sabem, sem os exames, distinguir se é algo mais sério ou se é apenas não, né, porque é algo muito grave, um sintoma de pânico, né. Então, o pânico é um tipo de ansiedade, né, é um tipo de ansiedade. A ansiedade é como se fosse um grupo grande e há outros subgrupos. A ansiedade é um deles, a fobia é outra deles, o transtorno de ansiedade generalizada seria outro. Tudo da ansiedade. Tudo no grupão, né, que a gente chama de transtornos ansiosos. A pessoa, por exemplo, que não gosta de ter nenhum contato social, é convidado para uma festa, fala que vai, mas na hora de ir não consegue. Aí seria a fobia social. Fobia social. A fobia está dentro desse grupo, né? Como eu disse, né? O pânico, as fobias e o transtorno de ansiedade generalizada. São os 3 subgrupos principais. Há outros, mas esses 3 são os mais importantes. A fobia social é uma entidade nosológica muito comum do grupo das ansiedades. Então, essa pessoa tinha que tratar ansiedade. Ela trata a fobia social que está dentro do quadro sindrômico ansioso. Né? E aí, assim, as medicações desse grupo são muito parecidas. Podem haver, obviamente, alguma singularidade, né, de acordo com o tipo de sintomas que aquele paciente vai vivenciar, a intensidade, né? Inclusive se ele tem outras patologias, outras comorbidades, né, como a gente chama, e aí a gente vai adequar a medicação a isso. Porém, tende a ser, assim, medicações próximas porque está dentro de um grupo, né, de patologias muito próximas, né, que a gente separa por uma questão até didática, porque Entendi. a causa quase sempre é a mesma. Né? Doutor Luiz, antigamente, vou falar bem antigamente, a pessoa tinha um problema psiquiátrico, ela colocava num asilo, né, porque ela dava surto, etc. Hoje, os asilos, naquele molde de antigamente, foram fechados. Por que foram fechados? Porque hoje tem medicamento para tratar todas as causas. É o lítio que é responsável, porque eu já li que o lítio ele fez uma transformação no tratamento de problemas mentais. É verdade? Vamos lá. Assim, o lítio e outras tantas medicações, né? Mas o lítio, sem dúvida, no transtorno bipolar, a grande medicação. Bipolar. Né? A grande medicação. Mas você também teve o Prozac, que foi o grande antidepressivo na década de 80, que melhorou muito o prognóstico dos pacientes depressivos. Você teve o haloperidol, que marca, né, a marca chamada Aldol, que melhorou muito os casos psicóticos, esquizofreniformes, né? E o que diminuiu os muros foram os muros químicos que se criaram, né? Então, assim... Os muros químicos acabaram com os muros físicos. Os físicos. Os muros químicos que eu digo, né, quer dizer, eles advêm aí de uma tecnologia médica, né, que, graças a Deus, vem progredindo, vem melhorando e vem dando uma boa qualidade de vida aos pacientes. Espero que continue dando ainda mais, porque se pode melhorar. Mas os muros físicos, eles ainda são importantes para aqueles pacientes que, por algum motivo, seja porque não está tomando a medicação, seja porque não tem uma rede de apoio adequada, enfim, seja porque é a primeira crise, olha, vai precisar de uma proteção física, né? Vai precisar desses muros... Em defesa da vida, entre aspas, em defesa da vida. Por quê? Porque estão se colocando em risco, ou estão colocando outras pessoas em risco, e a medicação ela requer um tempo para ela poder chegar ao ponto de equilíbrio dela e poder, então, fazer que esses
saiam, né, dos hospitais, né, saiam dos nasocômicos e possam ir para suas casas ou para o CAPS, né, para as instituições que cuidam dia, mas a gente não tem mais os hospitais psiquiátricos com aquela condição asilar, né, que era uma condição... Chamava de asilo. Isso, né? que eram pacientes psiquiátricos, na maioria das vezes abandonados pela sua família, que também ou eram disfuncionais também, né? Ou porque não suportavam, né? ou não conseguiam, né? cuidar daquele paciente, e ali se deixava por 10, 20, 30 anos numa condição... Deixava até morrer. Deixava até morrer, exatamente. Exato. E isso acabou, né? Isso acabou, mas existem os hospitais psiquiátricos hoje para curta internação, para curto período de internação. E eles são muito importantes, eles têm que existir, mas não pode se voltar a ser o que já foi um dia, né, na saúde mental. Né? Doutor, o senhor fala sobre esquizofrenia, doenças que muitas vezes se diz, que tem um quadro genético, né, que se desenvolve. Uhum. Entretanto, esses transtornos mentais de ansiedade, de depressão, eles podem ser considerados como transtornos sociais ou não? Então. Ou eu sou depressiva, a tendência é que meu filho seja depressivo também. Como é que é esse quadro genético? Como é que isso... Multifatorial. É multifatorial. Então a gente sabe, assim, hoje em dia, que a biologia é muito importante. Então a questão genética ela é muito importante, tá? Mas a genética, eu vou te dar um pequeno dado, menos de 2% do seu gene se manifesta ao longo da sua vida. O que quer dizer? 98% do gene seu fica inativado. O que ele está fazendo lá? Não está fazendo nada. Né? Quem está modulando as suas características genotípicas e fenotípicas são esses 2%. Ok. Que dado muito curto, Quem que modula, quem que diz que esses 2% vão ser ativos ou não? E os outros 98% vão ficar inativos ou não? Aí o ambiente age muito e a gente sabe então que as condições ambientais, familiares, sociais são extremamente ativas em manifestar ou inibir esses genes. Então, a gente não está falando mais de genética e de ambiente, a gente está falando de epigenética. O ambiente modulando o gene, e o gene, obviamente, que aquela pessoa ativa, a partir dos seus genes e da sua epigenética, modula o ambiente também. Então, a gente está falando de uma modulação muito íntima, de coisas que não são ambíguas, de coisas que são interlaçadas. Quer dizer, a genética se comunica com o ambiente e vai determinar, né, o que você será, ou o que você fará, ou como você viverá, o quanto você viverá. Né? Hoje a gente percebe que os transtornos mentais, eu não sei se são facilmente diagnosticados ou se as pessoas estão mais atentas a isso. Eu queria saber o seguinte, por quê? Por quê? Porque uma pessoa sofre de ansiedade, porque ela sofre de depressão, porque ela sofre de anorexia, porque ela sofre de narcisismo. Por quê, gente? Então, em que momento? A gente volta para a resposta anterior, né? Aquela pessoa tem uma genética dentro daquele 100%, né? 2 vão se manifestar, 98 vão se inibir, né? Vão se metilar. Mas existe uma genética favorável, né? Para que aquela pessoa possa ou não abrir de acordo com a história da sua vida, com a história da sua vida atual, com tudo que ela viveu, os traumas, os ganhos, né? E a partir daí ela vai ou não desenvolver aquilo que ela tem dentro do seu gene, né? Isso é o conceito de epigenética, né? Que é um conceito mais atual. Então,
precisa-se de um gene e precisa-se de gatilhos, né? Então pode ser que você tenha o gene da depressão, mas você não manifeste ao longo da sua vida. Você passa a sua vida Porque assim, não teve o gatilho, né? nunca teve o gatilho, ou então você tinha outros fatores de proteção que anularam os fatores, né, de liberação da patologia. E então você passou ilesa por essa vida. E você pode ou não transmitir para o seu filho o gene, de repente seu filho tem, aí você não. Né? E o que se deve esses transtornos se manifestarem em pessoas tão jovens ou tão idosas? Como Marilene falou, Marilene entende muito dessa questão do idoso. A pessoa passa a vida inteira ali, né, Marilene? Aí chega a uma certa idade como idoso, ela se manifesta, assim, a depressão se manifesta. A que se deve isso? Então, no idoso, a depressão, ela tem um fator genético até razoável, mas assim, aquela pessoa que nunca teve depressão e só vai ter uma depressão na terceira idade, a gente entende que ela tem uma causa muito mais circunstancial do que genética. É solidão. Aí entra a solidão. Entra a solidão. O idoso é muito só. Exatamente. E aí a gente vai ver hoje grandes universidades respeitosas nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, produzindo artigos colocando a solidão não só como um sintoma ou como um sentimento, mas como uma doença, um transtorno, e um transtorno perigoso que eventualmente leva a fins fatais, né? Então, assim, muito desses casos são casos de solidão, que não acometem só idosos, não, né? Porque a gente vive numa sociedade onde cada vez as pessoas estão mais só, porque precisam sair para trabalhar em outras cidades, é mais comum você migrar, as pessoas já não vivem a mesma família no mesmo terreno a vida toda, né? As pessoas hoje se casam mais, mas se separam mais também, e enfim. Eu tenho uma teoria, eu acho que cada ano as pessoas estão mais sozinhas. E conforme você vai envelhecendo, você vai ficando mais sozinha. Né? Mais seletiva quanto às amizades, vai ficando mais sozinho. Mas há, assim, nesses estudos também, dizendo assim, que ter grupos, e assim, a família é o primeiro grupo, mas tem outros grupos, né? Ter grupos é um fator de proteção contra a solidão, logo contra a depressão também. Então, aquele indivíduo que ao longo da vida conseguiu juntar-se em grupos, né, seja grupos esportivos, grupos religiosos, grupos de um hobby qualquer, banda de música, o que for, cara. É fundamental. Ela vai ter uma sobrevida maior e uma sobrevida melhor, tá? Em relação à saúde mental. A solidão vai acometer menos ela, e isso é muito importante. Como é que a gente faz para preservar a saúde mental? Essa pergunta é grande, hein? Vamos lá. Olha, eu quero ter saúde mental enquanto eu viver. Tá, como faz? Claro, assim, todo mundo quer, né? Todo mundo quer, e eu acho que é uma grande correria de toda a sociedade para compreender o que é a saúde, o que é a doença mental e podermos chegarmos lá. Só que a saúde mental, ela não depende só de um indivíduo, né? Ela depende de todo um coletivo também, né? Doutor, então, só um minuto te interrompendo. Na verdade, esse termo, esse tema, saúde mental, ele começa a tomar forma, a tomar corpo, a crescer depois da pandemia, não foi? Depois da pandemia a coisa ficou muito evidente. Né? As pessoas começaram a se preocupar com a saúde mental. Mas já se fala, assim, num conceito amplo de saúde mental. O que é ter saúde mental? Né? O que é ter saúde mental? Você ter saúde mental, a primeira coisa, você não estar doente no sentido biológico da coisa, né? No sentido genético, de manifestações genéticas da coisa. Mas você pode
vir a adoecer por questões circunstanciais. Então, quer dizer, a sua família é uma família que funciona bem ou é uma família que apresenta disfunções na sua organização. Então, ali também está inserido a saúde mental. O seu país é um país que te dá uma condição mínima para você viver com dignidade, né? Quer dizer, porque é difícil ser feliz na extrema pobreza. É muito, né? É difícil você, em situações de extrema dificuldade, encontrar felicidade. Né? Então, assim, não é porque todo mundo precisa ser rico, mas as pessoas precisam ter o mínimo para poderem desenvolver a felicidade. Casa e alimentação, entende? pelo menos. Alimentação, uma moradia, né? Uma possibilidade de poder manter a sua família, de não morrer de causas banais, como se morria há séculos passados, né? Então, assim, chegada da saúde, chegada da educação, chegada da moradia, de um salário digno, de possibilidades de alcançar um emprego. Então, isso tudo faz parte da saúde mental. Luiz, beleza, e mais o quê? Para eu ter saúde mental, eu também preciso ter lazer. Eu não tenho só que sobreviver, porque a gente estava falando até então de sobrevivência. Né? Ter um emprego, ter saúde e um salário digno, um emprego digno. Então, não, mas eu preciso ter também um lugar para onde eu me divirta. Né? Eu não preciso me divertir nas grandes badalações, mas eu preciso ter lazer. Então, o lazer também faz parte da saúde mental. Eu preciso ter onde me exercitar. Então, o meu município tem que, pelo menos, né, coletivamente, o coletivo precisa dar o mínimo para que essa pessoa tenha um lugar para onde ir com a sua família e se divertir, um lugar para onde ir e se exercitar. Ou a gente não fala, né, que, assim, não, malhar é muito bom, previne depressão, previne ansiedade. É verdade, quanto mais a gente estuda a atividade física, mais a gente vê que isso faz bem. Ela não exclui a possibilidade de você ter um adoecimento mental, não, ela não exclui, mas ela é um fator de proteção. Né? É um fator de proteção, então eu preciso dar para, se eu quero que todos tenham saúde mental, que todos tenham essa possibilidade. Então isso tudo vai se juntando, né, e vai se agrupando, e aí eu vou ter assim, muitos fatores, né, que contribuem, contribuintes, né, que protegem a gente do adoecimento mental. Doutor, qual a classe mais atingida? Vamos classificar as classes. Qual é a que mais é atingida pelas doenças mentais? Olha, essa pergunta eu não vou saber te dizer assim... Porque você falou de necessidades que não são atendidas. Aí a gente imagina as pessoas mais carentes. As pessoas mais vulneráveis. Mas às vezes a gente encontra uma pessoa carente, mas é tão feliz. Assim, ela vive com aquele pouco, mas está bem. E aí encontra pessoas que têm tudo e estão infelizes. Isso aí também é verdade. Mas você não encontra alguém que está numa situação de miséria, assim feliz. Até porque ela não consegue ter energia às vezes, para estar feliz. Né? Você pode encontrar alguém das camadas mais pobres hoje do Brasil, mas que tem ali a sua comida, a sua casa, o seu emprego, ou estão desempregadas, mas estão à procura de um. E elas são felizes porque elas têm objetivo. Né? Mas me parece que essas pessoas mais simples, elas são mais felizes do que as pessoas mais... Isso tem um ar romântico. Né? Isso tem um ar mas romântico. Eu penso que sim. Isso não, eu não tenho essa visão. Existe... As pessoas me mais parece vulneráveis... assim que aquela que tem muito, ela está querendo sempre ter mais. Há muitas pessoas que têm muito que não conseguem encontrar saúde mental. Isso é verdade. Eu não tenho essa visão, não. Acho romântica também. Acho que a pessoa que tem uma questão de vulnerabilidade social, ela é mais entristecida e também ela não tem esperança. Então ela não se revolta porque ela não tem esperança.
Entendeu? Regina, se ela tiver religiosidade, ela tem esperança. Olha, a religiosidade é um fator de proteção. Isso não tem dúvida. Que a religiosidade, assim como outros fatores de proteção que a gente disse aqui, é um fator de proteção, só está corretíssimo. Né? Eu também acho. Agora, o que acontece? Vamos encontrar pessoas deprimidas, ansiosas, bipolares, esquizofrênicas, ou com outros transtornos em qualquer classe social, em qualquer emprego, de qualquer cor e qualquer sexo. Tá? Isso, assim, é um fato. Mas a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis, até mesmo por ter menos recurso, chegam mais tarde ao tratamento. Às vezes, a família já carrega consigo adoecimentos e não são tratados, e por isso ficam mais vulneráveis ainda para aquele novo ser que vem adoecer e não ser logo, né, diagnosticado e tratado. Então, assim, a pobreza é um fator de agravamento para as doenças mentais. Doutor, né? Como que um país, por exemplo, como os Estados Unidos, não vamos falar nesse governo agora não, vamos falar país sempre. Claro. Claro. É o país onde mais acontece fatos assim horríveis. A pessoa tem um surto, entra numa escola e mata 30 crianças. E a gente quase não vê isso em outros países, principalmente lá onde a sociedade é mais evoluída, é o país considerado o país mais rico do mundo, etc. Como se explica isso aí? Então, eu acho que é uma questão cultural. É um lugar em que armas é liberado, você compra em qualquer esquina, você compra uma arma. Existe a questão cultural de que ir para a guerra, você está cumprindo a sua missão como cidadão, como herói da nação, como aquele que representa bem a família. É uma questão cultural. Essa violência do americano é cultural. Isso não quer dizer... É uma sociedade de história, né, de histórias bélicas, né? Exatamente. Porém, eu não acho que seja só isso, não, tá? Eu acho que, assim, os Estados Unidos é um país materialmente rico, tá? Mas ele tem uma divisão socioeconômica que não é nem próxima dos países nórdicos e de alguns países europeus, que dividem melhor a sua renda. Mas, para além disso, existe um outro fator nos Estados Unidos, que é, assim, uma cultura de competição e de consumo muito grande, que a gente no Brasil também temos. Por que no Brasil nós somos muito ansiosos? Porque a gente tem muito estímulo a consumo e não tanta capacidade de consumo. O que fica? A frustração. A frustração de não poder ser ou ter aquilo que se é estimulado a você ter. Né? Lembrando, né, doutor, o Brasil é o país, ou um dos países, que tem o maior grau de ansiedade por isso mesmo, né? Por isso mesmo, pela frustração, por um gap, né, de você ter muito estímulo para consumo e não ter tanto poder de consumo por ser um país em desenvolvimento, né? A gente vive a propaganda de forma tão intensa quanto os americanos, só que os americanos ainda podem consumir mais, né? Eles têm menos ansiedade que a gente. E os países pobres, né, ditos ainda não desenvolvidos, eles não têm tanto estímulo, eles não têm tanta propaganda. Tá? E aí não tem tanta frustração nesse gap, né, de estímulo para compra. Os Estados Unidos, ele tem ainda, né, os seus gaps sociais, né? E é um país que ele está ficando cada vez mais desigual, né? Ao invés do Brasil se tornar cada vez mais americano, parece que os Estados Unidos está ficando cada vez mais brasileiro. É verdade, mais desigual, né? É isso mesmo. E isso está gerando cada vez mais frustração, mais ressentimento, né? E essa questão das escolas, né, isso tem muito a ver também com a cultura do bullying, né? Que, enfim, que isso nos Estados Unidos é de longa data, né? Muito antes de chegar aqui no Brasil.
né? O bullying nos Estados Unidos é muito severo e pela sociedade ser uma sociedade competitiva e bélica desde cedo. É o que eu penso também. Agora, a gente tem que voltar, você tem que voltar aqui para a gente conversar sobre um tema que muito nos interessa, né, Marilene? A questão dos red pill, sabe? Dessa coisa dos jovens estão sendo cooptados por esses grupos, a questão do machismo, feminicídio pela ótica de um psiquiatra. Volto, sempre. E é muito o pedido triste. De vocês é uma ordem. Muito triste, a gente vai ter que encerrar, né, Marilene? Mas já deixo o convite aqui, e ele já confirmou, então logo, logo vocês terão o prazer de ter de novo aqui o Dr. Luiz Carlos Satenberg, que deu hoje uma aula pra gente. Você não pediu, Regina, você não pediu o like. Por favor, né, gente? Lembrando, o Entre Elas é o podcast maior audiência do sul do estado. E essa audiência é feita por você. Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no canal. Aliás, eu queria entender por que a gente tem tanta visualização e pouca inscrição. É só apertar aqui, ó, o botãozinho. Vai lá, participa, fica com a gente aqui, sugere novos temas. O Entre Elas é feito por você, tá bom? Doutor, fala pra gente o telefone do seu consultório, você sabe? Claro. Porque muito médico chega aqui e fala, sabe, eu não sei. Olha, é perigoso não saber, né? É 28 99965 2382, né? Quem atende é a Madalena, minha secretária, que estava comigo há muitos anos. 99965 2382. Aí, Marcelo Garruti já colocou aqui, ó, gente. Já tá aqui, ó. É só você anotar. Nosso grande produtor aqui, ó, já colocou na telinha, especialmente para você. Doutor, suas considerações finais. Nossa, aqui tá bom demais, gente. Tá mesmo. E aí você tem que encerrar. É triste. Mas ele volta. Ele falou que volta. Então ele volta. Com certeza. Diga lá, doutor. Primeiro, agradecer ao convite. Para mim é uma honra estar entre duas pessoas que eu admiro muito, podendo falar de saúde mental e de tudo que envolve, porque às vezes a saúde mental ela é muito extensa, ela não é tão quadradinha quanto a gente imagina, né? Ela vai para outros lugares, outros limites, né? Então, quando a gente está assim num clima de pessoas inteligentes e que a gente pode sair um pouco desse quadrado da psiquiatria e ir para uma psiquiatria de fato real, verdadeira, humana, aí é muito bom vir aqui conversar. Ai, que bom! Que então bom. volta, vem ficar com a gente aqui. Você gostou? A gente amou. E aí, doutor, vai voltar para a gente conversar sobre esse grande drama hoje que assola as famílias, que é a questão do machismo, né? Essa diferença entre machismo, feminismo, o que está acontecendo com a sociedade e como o jovem se enquadra nessa nova realidade. Quem é esse homem desconstruído que a gente quer? Enfim, tem muito tema bacana, ele vai voltar e vai conversar tudo isso. Por enquanto, a gente agradece muito, tá bom, doutor? Muito obrigada. Eu que agradeço. Não é, Marilene? Brigadão. Beijo, gente. Até o próximo Entre Elas, com certeza.